Olá! O programa de hoje é mais que especial. Nós vamos falar sobre filantropia, ajudar ao próximo. Como um episódio pode mudar o rumo da sua vida e também a dos outros. O convidado de hoje amava o futebol e queria ser médico, mas numa fração de segundo ele teve sua vida virada do avesso. Foi atingido por um tiro e ficou tetraplégico. A falta de apoio durante as sessões de fisioterapia foi o divisor de águas. A partir daí, decidiu dedicar a sua vida por uma sociedade mais inclusiva, criando um instituto que leva o seu nome. Concebido inicialmente como uma escola de artes, o instituto ganhou novas formas e, com o tempo, se voltou à produção de conhecimentos sobre educação, ganhando reconhecimento nacional e até internacional. Nesses 27 anos, já atendeu mais de 100 mil educadores, de todo o Brasil, é claro, e impactou cerca de 1 milhão de estudantes. Hoje eu recebo o filantropo e fundador do Instituto Rodrigo Mendes, uma organização sem fins lucrativos e que trabalha para que toda pessoa com deficiência esteja estudando numa escola comum. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo ao programa Laura Campos Entrevista. É uma alegria minha poder conversar com você aqui hoje. Há tempos eu escuto falar de Rodrigo Mendes, do seu trabalho, do seu instituto. Enfim, nós estamos conversando. Oi, Laura, a alegria é toda minha. Estava te contando, a gente teve aí uma série de ações de formação de professores e fui muito bem recebido em Cuiabá. É bom a gente estar aqui juntos, podendo falar um pouco sobre educação. Rodrigo, desculpa eu começar com essa pergunta, mas como é que você ficou tetraplégico? Então, Laura, eu contando um pouquinho da minha história, nasci em São Paulo, uma família de classe média, sempre fui muito ligado em esportes, adorava futebol, comecei jogando bola no quintal de casa, conforme fui ganhando confiança, pedi para meu pai me inscrever num campeonato do clube local aqui e tive sorte, me destaquei. Depois eu fui para o universo do remo, eu fui um remador federado pelo Corinthians, competi por 2 anos em várias categorias, e o meu plano naquela época da adolescência era fazer medicina, era estudar medicina, até porque eu passei por uma cirurgia de joelho durante a fase do futebol que me devolveu total condição de fazer qualquer atividade física, que me marcou muito. E aí, quando eu estava no momento ali de me preparar para o vestibular, eu passei por um assalto onde eu levei um tiro e isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros, que é chamada de tetraplegia. Tive apoio incondicional dos meus pais, familiares e muitos amigos, acesso aos melhores médicos, então em nenhum momento me faltou ajuda. Então acho que essa conjunção de uma rede de apoio, muitas pessoas ao meu lado e talvez com a minha formação no esporte permitiram que eu me recuperasse e seguisse em frente. Rodrigo, conta pra gente essa história do Instituto, como é que começou, um instituto que leva o seu nome, enfim, conta pra gente como foi tudo isso há 27 anos atrás. Então, Laura, a ideia, a intenção de criar um trabalho social, ela foi resultante talvez de 2 principais fatores. Em primeiro lugar, esse enorme contingente de pessoas que me ajudaram, me apoiaram na fase mais difícil ali do momento do assalto, acabaram ativando em mim uma necessidade, eu diria até existencial, de retribuir, de agradecer, de alguma forma, os americanos chamam isso de giving back, de devolver para a sociedade tanta coisa boa que eu estava recebendo. Isso foi crescendo cada vez mais depois que eu comecei meu processo mesmo de fisioterapia e etc. E por outro lado, eu comecei a ficar muito incomodado, Laura, quando eu vi a realidade de pobreza das famílias, muitas famílias que frequentavam, por exemplo, as clínicas de fisioterapia em que eu participava, e não tinham condições, não tinham recursos para
minimamente arcar com os custos dos tratamentos dos seus filhos, e coisa que eu tinha, né? Comecei a ver que eu era um privilegiado, tive acesso a tudo do melhor. Então isso foi me deixando bastante desconfortável, e aí juntando, acho que esses dois sentimentos e percepções, ou seja, a necessidade de retribuir para a sociedade o que eu tinha recebido, com o meu incômodo social, culminaram na criação do nosso instituto. Rodrigo, você acabou de falar do Giving Back, e você sabe que a minha família, que na verdade meu pai, ele também tem uma fundação, e já há mais de 30 anos, e eu sempre, quando eu era menina, eu perguntava por que você resolveu criar uma fundação? E ele sempre respondeu para mim exatamente a mesma coisa que você falou. Eu sempre fui tão privilegiado na vida, ganhei tantas coisas, que a maneira de eu retribuir aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu, e é por isso que eu resolvi criar essa fundação, para poder oferecer às pessoas aquilo de um pouco que eu tive. E é muito legal isso, poder... Então, hoje eu estou à frente dessa fundação, e eu vejo exatamente isso que você falou, aquilo que muita gente não tem, essa oportunidade que a gente tem, e a gente pode ajudar e fazer o bem para essas pessoas. Semana passada, Laura, eu estava numa reunião aqui de uma organização em que eu atuo, e um dos membros falou uma frase que eu acho que tem a ver com isso, que é a ideia de que o tamanho da nossa responsabilidade, né, diante da urgência da gente melhorar as condições sociais brasileiras, ele precisa ser proporcional ao tamanho do nosso privilégio, né? Então, temos aí algo em comum em termos de histórias relacionadas ao campo social. Com certeza. Agora, Rodrigo, essa bandeira da inclusão, por que você acredita nela? Porque é tão importante garantir o acesso de pessoas com deficiência à escola regulamentar de ensino básico, médio e superior? Então, Laura, algumas pessoas não têm ideia da dimensão, né, da representatividade desse segmento da população. Né? A gente segue as estatísticas da OMS, que estimam que no mundo a gente tem 15% da população global com alguma deficiência. Estamos falando de 1 bilhão de pessoas no planeta, e quando a gente se debruça em estudos relacionados à discriminação, à desigualdade, esse é o segmento, né, que enfrentou ao longo da história, acho que os níveis mais perversos, né, de fato, de injustiça. Então acho que tem primeiro uma questão de visão, né, de que existe, né, um desequilíbrio social, né, existe uma parcela, muitas pessoas que não tiveram perspectivas de criar autonomia, né, e por uma, enfim, por uma consciência de que a gente precisa avançar no sentido dos direitos humanos, no sentido, né, da construção de uma sociedade sustentável, a gente precisa dar atenção a esse assunto e mudar o histórico de exclusão. Tem um outro elemento que eu acho interessante também colocar, que é a questão da discussão, né, sobre desenvolvimento econômico sustentável. Né? Dificilmente a gente vai conseguir atingir essas ambições de um planeta economicamente mais estável, mais viável no futuro, enquanto 15% da população, né, do mundo não tiver condições de se formar, ter acesso ao conhecimento e ingressar no mercado de trabalho. Então a gente está falando aí de visão de mundo, né, para que a gente dê passos à frente no sentido de uma sociedade em que a igualdade é uma premissa. Rodrigo, o Instituto Rodrigo Mendes, ele tem 27 anos e ele defende que o lugar de criança com deficiência é na escola comum. Quais foram os principais desafios que você enfrentou no início? Porque você ia cursar uma faculdade quando você se tornou tetraplégico, então ela estava muito aquém para atender pessoas com necessidades especiais. Como é que você reconhece os avanços e o que é que está acontecendo de mais importante hoje?
Então, Laura, sob o ponto de vista pessoal, né, eu passei a conviver com esse impedimento motor, como você comentou, nessa transição do ensino médio para o ensino superior. Eu acabei fazendo o curso de administração de empresas aqui em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, que não tinha até então, né, recebido um aluno com limitações como as minhas. E aí talvez essa minha experiência na faculdade tenha sido bastante emblemática até para eu enxergar qual seria o foco dos meus esforços, né, no sentido de liderar um instituto, porque, resumindo, né, uma série de barreiras que existiam lá, tanto no espaço físico quanto nos procedimentos, né, foram sendo eliminadas por meio do diálogo, por meio do comprometimento da diretoria da escola, né, com relação a oferecer para mim as mesmas condições de desenvolvimento, de aprendizagem, e também por meio de um processo, eu acho, de conscientização de todo aquele meio, todos os colaboradores e os próprios meus colegas de classe, que acho que viveram isso comigo, né, entendendo que promover a inclusão é algo necessário e muito menos complexo, né, na maioria das vezes, do que as nossas fantasias podem projetar. Mas, pensando agora no nosso trabalho como organização social, né, a gente tem se baseado muito, Laura, em estudos, em pesquisas, né, no conhecimento que foi gerado até hoje, sobre o que funciona, o que é melhor para esse público. Estou fazendo um resumo aqui da história, né, da educação especial, como é chamada essa modalidade, né, até algumas décadas atrás a gente tinha no Brasil e no mundo, né, o modelo da escola especial, né, como o serviço oferecido para esse segmento da população. O que é a escola especial? Né, é uma instituição que só recebe pessoas com deficiência, né, e que assume o papel de oferecer escolarização para esse público num ambiente de segregação, separado das outras escolas, etc. Esse modelo foi testado, experimentado por muito tempo, e a consequência, né, desse tipo de proposta é que a criança, o aluno, ele acaba ficando muito restrito em termos de estímulo, em termos de contato com o mundo, né, em termos de interação. E a gente sabe, né, pelos estudos dos vários campos da pedagogia, que a interação, né, o contato, o desafio são ingredientes imprescindíveis para que qualquer ser humano possa se desenvolver, possa atingir o seu melhor. Né? E a consequência disso, né, são muitas gerações de pessoas com deficiência que ficaram dependentes de suas famílias ou de outras instituições, mesmo tendo tido acesso a essa escola especial. Muito bem, e quando que tem uma mudança, assim, em termos de marco internacional? Essa é uma discussão que foi evoluindo, mas a gente tem como grande referência uma convenção da ONU, foi publicada em 2006, né, que ali oficializa de fato a diretriz para que o mundo todo, todos os países membros da ONU, né, construam, invistam em sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis. O que quer dizer isso? Né? Então, agora, qualquer outro tipo de escola, né, que se contrapõe, de certa forma, em termos de concepção, à escola especial. Então, a escola inclusiva, ela entende, Laura, que as diferenças humanas são um valor, são um ativo da humanidade, né, e precisam ser valorizadas e vividas na experiência escolar. Né? E aí, nesse sentido, ela busca, né, formas de acolher qualquer estudante, seja qual for a sua origem, seja qual forem suas características, qual for o seu perfil. Né? E dentro desse infinito leque de particularidades humanas, a gente tem também crianças e adolescentes com deficiência. Então, a escola inclusiva, na nossa visão, ela entende que a diversidade humana, né, e a gente está falando
de qualquer pessoa, as diferenças estão presentes em qualquer pessoa, precisam ser respeitadas, precisam ser acolhidas e precisam ter a chance, né, de estar presente na sala de aula, ou seja, a escola inclusiva ela cria condições para que o professor, a equipe pedagógica, né, ofereça um tipo de aula que diversifica as estratégias, que usa materiais variados, né, que entende que cada um se desenvolve em um determinado ritmo e tempo. E para isso, né, é uma escola que precisa se reinventar, precisa romper com o modelo homogeneizador, padronizado, que a gente tem de escola, ainda muito presente no mundo. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com Rodrigo Mendes, falando sobre o tema Educação Inclusiva. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com o pesquisador e educador sobre educação inclusiva, Rodrigo Mendes. Rodrigo, como você falou agora há pouco, as diferenças são únicas, é inerente a todo ser humano. Inclusive já faz alguns anos que foi aprovada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Mas as escolas, elas continuam recusando alunos com deficiência, boicotando os matriculados e negligenciando essa prática. Por que é tão difícil essas instituições aceitarem, elas têm tanta dificuldade em reconhecer os benefícios que a concepção inclusiva de educação ela traz para todos os alunos? Ora, eu acho que, em primeiro lugar, isso pressupõe uma mudança de paradigma pedagógico, de paradigma social, de paradigma de visão de futuro da humanidade, né? As mudanças, elas demandam esforços e elas geram resistências nas pessoas. Talvez seja importante deixar claro, né, que não basta simplesmente a gente oferecer o acesso para que esse segmento participe da escola. Para que as coisas corram bem, né, o ambiente escolar precisa se transformar, e isso envolve, né, uma abordagem sistêmica. A gente precisa trabalhar pensando nos professores, nos gestores das escolas, nas famílias dos alunos e também nas secretarias de educação. Então, para que a gente construa uma rede de ensino inclusiva e que ela amadureça ao longo do tempo, né, é imprescindível que a gente olhe para essas várias dimensões. Eu destacaria aqui 3 elementos-chave para que a escola faça um bom trabalho. Em primeiro lugar, investimento na formação dos educadores, nas equipes pedagógicas, ou seja, trazer para a escola tutorias, orientações, possibilidades de ampliação de conhecimento, né, de forma que aquela equipe cresça em termos de repertório, amplie suas referências e consiga colaborativamente pensar em implementar novas estratégias. Segundo ponto, tempo para o planejamento pedagógico, né? Eu tenho viajado o mundo em busca das melhores práticas. Nos últimos 10 anos aí fui visitar escolas que são publicamente reconhecidas, né? Em todas essas boas experiências, né, a equipe ela dispunha de tempo para pensar em como a aula, né, vai se desenrolar, ou seja, olhando para o perfil, para as características de uma turma, quais são os materiais, quais são as estratégias, quais são os mecanismos que a equipe pode introduzir para aumentar o engajamento da turma em relação ao conteúdo que está sendo oferecido, né? E isso é muito importante que aconteça de forma colaborativa, né? O professor, ele quando se junta com seus pares, né, quando a equipe pedagógica trabalha de maneira coletiva, né, as ideias, os aprendizados com o que está acontecendo e o resultado que é gerado, né, são muito amplificados. E por fim, como terceiro elemento-chave, são muitos, mas eu estou dando uma ênfase nesses 3,
é a participação, o envolvimento das famílias, né? As famílias dos estudantes, sejam eles os alunos com deficiência ou os demais, ela precisa entender qual que é a proposta, por que ela é interessante, por que todo mundo sai ganhando, e precisa participar ativamente, né? Levando para a escola também, dividindo com a escola aquilo que acontece na vida do estudante, né? Quando ele está sob os cuidados da família. É sobre isso que eu quero fazer a minha próxima pergunta, porque a gente vive hoje cercado de tecnologia e, inclusive, que oferece 1000 caminhos de inclusão. Mas, muitas vezes, há questões ideológicas, porque, como você acabou de falar, tem resistência dos pais na inclusão educativa. Como é que faz para atingir os pais, né? Que uma escola faz com que eles entendam que é importante a escola abrigar portadores de deficiência com não portadores? Isso passa por muito diálogo, né? Por espaços de troca, por oferta de conhecimento aos pais. E antes de mais nada, Laura, eu acho que, né, a escola, os membros responsáveis em promover essas conversas, né, precisam entender que muitas famílias, né, têm essa eventual resistência por falta mesmo de acesso à informação ou por uma, vamos dizer, formação ideológica que não se sustenta, né? Então é importante reconhecer que as pessoas têm dúvidas, as pessoas às vezes ficam angustiadas com a insegurança, né, de deixar um filho numa escola sem que haja, né, o rótulo da escola preparada, a escola que tem lá especialistas, né, como às vezes é vendida a ideia da escola especial, né, essas pessoas precisam ser acolhidas, né, são legítimas essas dúvidas. Então o papel do gestor, da equipe pedagógica é criar esses diálogos e se colocar no lugar dos pais e desconstruir visões equivocadas. Rodrigo, você falou de segregação, que acaba segregando quando pessoas vão para escolas especiais, mas quem são as crianças e jovens com necessidades especiais que realmente necessitam de uma educação em escolas especiais? Ótimo ponto. Na verdade, né, existe um pouco esse mito de que a gente pode classificar, em virtude do tipo de deficiência, né, em virtude da especificidade, os alunos, e com isso já prever, né, qual vai ser o tipo de percurso, que tipo de dificuldades esse aluno com essa categoria vai enfrentar. E o que a gente vê, Laura, é que, na verdade, a gente só vai descobrir, né, quais são as preferências, as dificuldades, quais são as características em termos, né, de potencial de aprendizagem do aluno, na hora que ele está lá convivendo com a escola, né, e interagindo com a equipe pedagógica. Então, por exemplo, se você tem 2 alunos com síndrome de Down, né, eles podem ter formas de aprender muito distintas. Então, o que vai funcionar para um, não necessariamente vai funcionar para o outro, né? Então, a gente tem que olhar para o aluno como um ser humano, como um sujeito que tem uma história de vida particular, que tem, né, um conjunto de elementos ao seu redor e que são, como você falou, únicos àquela pessoa, né? A gente percebe, sim, que a deficiência intelectual, né, e o transtorno do espectro do autismo, eles geram mais dúvidas, a gente recebe bastante demanda, e isso é um fato, né, acabam vindo maiores dúvidas em relação a essas 2 especificidades. Mas a gente evita a todo tempo dizer, ou estabelecer essa relação entre tipo de deficiência e, vamos dizer, proposta pedagógica mais interessante. Outra pergunta foi: quem deve ir para a escola especial? No limite, ninguém deve ir para a escola especial mais, né? Essa é uma mudança importante.
O que precisa acontecer é a escola ser apoiada, os professores receberem informação, as famílias estarem presentes. E com isso, a gente dá a chance, Laura, para que qualquer criança atinja o seu melhor. Né? A hora que a gente cai, né, nesse erro de repetir essa fórmula, essa proposta da escola segregada, a gente já define o destino da pessoa antes do momento da largada na corrida da vida. Porque, como eu te falei, ela vai ficar ali restrita, ela não vai ser estimulada. Por mais que a equipe seja competente, né, e os profissionais extremamente dedicados, né, não existe ali um conjunto de fatores, né, que ofereçam para ela essa chance. Então a gente tem que mirar numa rede de ensino onde qualquer criança, seja qual for a sua característica, tenha essa possibilidade. Isso vai acontecer de forma padronizada? Não. Às vezes tem questões clínicas que precisam ser endereçadas, às vezes tem períodos em que um determinado aluno, né, vai ficar impedido de se deslocar, né, mas essa precisa ser a diretriz, dar a chance de todo mundo construir a autonomia, né, de chegar no seu máximo. E tudo que a gente estuda até hoje e que a gente percebe, né, nas visitas que a gente faz pelo Brasil todo, né, é que a escola inclusiva ela é desafiadora, ela demanda investimentos, mas ela é o caminho se a gente quer romper com a exclusão. Quer dizer, 100% das crianças com necessidades especiais em escolas comuns, e o que a gente tem que fazer é preparar os professores e instruir os pais para que todo mundo possa conviver em sociedade, em comunidade, né? Que eles entendam que as pessoas são únicas. Exatamente. E outra estratégia muito importante nos bons projetos que a gente encontrou ao redor do mundo, né, é uma prática de política pública intersetorial. Né? Então, por exemplo, eu estive no Acre há algum tempo. Eu gosto sempre de citar esse caso porque eu acho brilhante a forma como, né, as diferentes áreas da gestão pública se apoiavam. Então, a Secretaria da Saúde tinha uma parceria com a Secretaria da Educação, e aí, por exemplo, existia uma rede de médicos que visitavam as escolas, né, o programa chamava Saúde na Escola, e com isso, se tivesse alguma suspeita de alguma criança com algum tipo de particularidade que demandaria um apoio, né, ou algum tipo de necessidade clínica que acontece com qualquer criança, isso rapidamente já era identificado, o sistema de saúde, né, já recebia aquela demanda e o atendimento era ofertado. Então, a política pública intersetorial, né, é uma maneira da gente construir esse conjunto de serviços que precisam estar acontecendo juntamente com a educação. Agora nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o idealizador da educação inclusiva no Brasil, Rodrigo Mendes. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Laura Campos Entrevista, e hoje eu estou tendo uma conversa agradabilíssima com um grande idealizador da educação inclusiva aqui no Brasil, Rodrigo Mendes. Rodrigo, um dos estigmas da sociedade de hoje é a valorização da superação individual. Hoje eles criam uma falsa ilusão de que quando a pessoa com necessidade especial, ela supera o seu impedimento, automaticamente o seu problema é resolvido. Um bom exemplo disso são os atletas paralímpicos. A gente, claro, quando a gente vê eles na TV, a gente fica emocionado, mas a verdade é que essa teoria de superação individual, ela é um mito, porque ela é muito limitadora. Eu acredito que eles são a exceção da exceção. Então eu pergunto, qual a barreira mais importante para uma pessoa com deficiência? Ótimo ponto. Sabe que eu falo bastante sobre essa tendência, né, da sociedade em enxergar essa temática a partir dessa
abordagem de uma superação individual, né? Então, tudo depende do futuro que a gente almeja, né? Se a gente está satisfeito, né, com o esporte, a tecnologia, oferecendo novas oportunidades e dando aí alguns espaços de destaque para essa população, né, achando que isso é suficiente, né, talvez a gente esteja num bom caminho. Eu defendo a ideia de que a gente só vai conseguir mudar a realidade, né, quando todo mundo se sentir implicado, porque a gente está falando de um processo que se relaciona com preconceitos herdados, né, com uma tendência a gente subestimar o potencial dessas pessoas e com a necessidade da gente sempre mapear as barreiras, né, e buscar a eliminação desses obstáculos. Qual que é a principal barreira? Enfim, eu diria que uma das principais, né, e que nem sempre é tratada de uma forma mais direta, é a barreira da nossa atitude, da forma como a gente enxerga essas pessoas, né? Então, enquanto não houver um processo em que cada um se disponha a se observar, a identificar os seus próprios preconceitos, né, e exercitar uma mudança de olhar, a gente não muda a perspectiva da população como um todo, né? A gente vai ficar com esses momentos pontuais de exposição e de espaço, por exemplo, por meio do esporte. Então, eu costumo dizer que a vitória só vai ser duradoura quando a superação for coletiva e não mais individual. Tá certo. Rodrigo, com a crise política, nos últimos anos, infelizmente, ela acabou criando uma imagem negativa do trabalho de ONGs ou então de institutos filantrópicos. Afinal, tem havido muitas denúncias e às vezes dificulta a gente separar o joio do trigo. Fica aquela imagem equivocada de que todas as instituições elas são iguais, só querem saber de sugar o dinheiro público. Como é que a sociedade ela pode se informar quem são os institutos sérios, como o seu, por exemplo, e outros que também fazem um trabalho que realmente ajuda as pessoas? Ora, eu acho que tem, em primeiro lugar, uma responsabilidade das próprias organizações sociais, né, de construírem um modelo de atuação, né, orientado por resultados e gestão de longo prazo, né? Isso envolve a organização sempre estar atenta a como é que ela mede resultados. Não é um trabalho simples você acompanhar e demonstrar por evidências transformações sociais, né, dessa natureza, quando envolve muito a necessidade de tempo, né, a necessidade de reconhecer as particularidades de cada, por exemplo, escola e região. Então, eu acho que o primeiro passo, né, é a gente, como setor social, avançar no sentido, né, de ter uma gestão que busca resultados e demonstra resultados. Por outro lado, eu acho que a organização também precisa estar atenta a como é que ela comunica. Uma coisa é medir, uma coisa é ter informação, outra coisa é como é que ela chega na sociedade. Então, ter, né, um planejamento de comunicação estruturado, pensando nos vários públicos que a organização atinge, né, também me parece imprescindível. E com isso, eu acho que a gente vai levando informação e eliminando essas percepções, muitas vezes enviesadas, né, que julgam o setor social como sendo só um tipo de organização, né, que ainda não tem profissionalismo. Então é um processo que vem acontecendo, né? Eu comecei a atuar em 94, a gente tem um outro Brasil em termos de setor social, em termos de a gente chama de terceiro setor organizado e profissional. Rodrigo, vamos falar do seu Instituto Rodrigo Mendes. Nós já falamos da sua história, da história do Instituto, mas não sobre ele em si. Seus projetos eles estão organizados a partir de uma arquitetura de programas baseada em 3 pilares: produção de conhecimento, formação de educadores e advocacy. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona. Ótimo. Então, a nossa missão como organização, né, é apoiar as redes de ensino, né, as escolas do Brasil todo, para que esse segmento, as crianças e jovens com deficiência,
estudem, tenham acesso à escola comum, no sentido, né, da escola onde eles estão interagindo e sendo desafiados, né? Repito aqui, acho que essa é uma constatação importante. A gente acredita que a criança vai ter essa chance de se desenvolver no momento em que ela for, de fato, desafiada. Muito bem, então a gente elegeu esses 3 pilares, né, que atuam de forma conjunta e interdisciplinar, eu diria. A gente percebeu, desde que o Instituto surgiu, que essa é uma área relativamente nova no mundo. Laura, essa questão da educação inclusiva, como eu te falei, ela, se a gente for olhar para a história da educação, ela surgiu de fato nas últimas décadas. Até então, né, o modelo que vinha sendo praticado era o da escola especial. Então, a partir desse cenário de falta de um acervo de conhecimento aprofundado e disponibilizado de forma gratuita, a gente decidiu, né, ter um pilar de atuação que produz estudos, faz investigações e disponibiliza conhecimento para qualquer educador, gestor, né, que esteja lá com suas lacunas e dúvidas. Quem quiser ver um pouco desse acervo de conhecimento, né, é só visitar o nosso portal chamado diversa.org.br. Lá a pessoa vai encontrar centenas de exemplos de aulas, materiais, práticas, enfim, de escolas que estão fazendo um bom trabalho. Esse portal, desculpa interromper, mas esse portal, inclusive, ele já recebeu nos últimos anos mais de 3 milhões de usuários, né, de diversos países, e está sendo um sucesso. Pois é, a gente conseguiu em 10 anos construir uma biblioteca bastante rica e que cresce cada semana. O segundo pilar, né, tem a ver com a questão do que a gente falou lá atrás, de reconhecer que os educadores, né, muitos dos professores que estão na ponta atuando, não tiveram uma formação adequada sobre esse tema. Inclusive tem uma pesquisa do Datafolha, foi encomendada pelo Instituto Alana há 2 anos, que diz, um dos resultados da pesquisa é que cerca de 70% dos professores, né, se sentem despreparados no sentido, né, de se sentirem inseguros, sem uma capacitação adequada para receber qualquer aluno na sua sala de aula, né? Então, diante desse cenário, de que os professores revelam que uma das prioridades é ampliar o conhecimento, a gente investe já há mais de 10 anos num programa de formação que está no Brasil todo. A gente tem cursos em várias modalidades, presencial, semipresencial, à distância. O ano passado a gente chegou ao número de 100 mil participantes dessa plataforma de formação, dos variados estados e diferentes perfis, e a gente, né, continua lançando novas oportunidades formativas para esse público. E o terceiro pilar, né, a gente chama de advocacy, é o nosso trabalho de garantir que essa agenda, que esse tema esteja na pauta dos legisladores, né, de quem tem a responsabilidade de discutir, criar e pensar em novas legislações para o Brasil, ao mesmo tempo de colocar com insistência, né, e com transparência tudo aquilo que já foi feito, que precisa ser feito para os gestores públicos, especialmente para os secretários de educação, né, e também para a sociedade civil, tentando mudar o mindset, vamos dizer, a visão das pessoas, como a gente estava falando agora há pouco. Algumas famílias, especialmente quando tem uma criança com deficiência, né, vivem, enfrentam muitos dilemas em relação ao que é o melhor para o seu filho. Isso melhorou muito, Laura. Essa mesma pesquisa indica que a gente já tem aí mais de 80% dessa comunidade de educadores e representantes da sociedade civil que já percebem que o melhor caminho é a escola inclusiva, mas ainda tem muito trabalho a ser feito no sentido da conscientização. Então, por meio desses 3 pilares, a gente tem aí a grande meta de, daqui a 10 anos, né, todas as crianças com deficiência estarem exercitando e vivendo a convivência, a oportunidade de se desenvolver numa escola comum.
Rodrigo, você falou agora há pouco da dificuldade dos professores em lidar com alunos com necessidade especial, e você sabe que eu conversei com o Rafael Parente, que é um educador de Brasília, e nós falamos exatamente sobre isso, que nessa pandemia os professores também tiveram uma enorme dificuldade porque eles não foram preparados para dar aula online. Então, acabou prejudicando muito a educação em todo o Brasil. Por mais que as aulas aconteceram, acabaram acontecendo, porém, nós retrocedemos porque nenhum professor foi preparado para aquilo. Então, eles tiveram uma enorme dificuldade. E isso que você faz é muito bom, né? Porque já prepara antes, não espera ter o problema para lidar com o problema depois. É verdade. E quando a gente olha para esse segmento, tem um desafio ainda maior, que é garantir que os serviços, esses apoios que vinham acontecendo, né, de forma crescente nas escolas no modelo presencial, também, né, sejam garantidos no modelo remoto. Então, hoje a gente tem no Brasil a figura do professor do AEE, né, que é o atendimento educacional especializado. Ele é um educador que teve uma formação específica para isso, e o papel dele é ajudar, apoiar o professor da sala de aula para perceber as barreiras, criar alternativas para eliminar esses obstáculos e buscar acessibilidade. Então a gente tem aí apoiado também redes do Brasil todo para que, por exemplo, o trabalho do professor do AEE continue existindo nesse modelo remoto que agora, né, caminha para o modelo híbrido. Rodrigo, o Instituto Rodrigo Mendes, na verdade, ele começou com uma escola de artes. Qual a importância da arte em tempos de incerteza? O que a gente pode aprender com a arte e o que a arte te ensinou? Você sabe que a arte, ela é um campo extremamente poderoso, né, para que a gente pense em desconstrução de padrões, para que a gente pense, né, em novos modelos de sociedade, para que a gente dê espaço para que aquilo que às vezes parece ser uma visão predominante possa ser questionada. E na minha vida, né, a arte foi o caminho, né, foi a primeira atividade que eu exerci depois do meu acidente e que me deu de novo a chance de me sentir colocando em prática o meu potencial criativo, né, toda a minha capacidade como um jovem que estava se repensando e construindo seus objetivos. E quando a gente iniciou o trabalho da escola, né, a partir desse universo das artes, a gente percebeu muitas analogias entre a arte contemporânea, né, e a reflexão sobre uma pedagogia inclusiva, né. Inclusive os nossos cursos de formação começaram em 2005, beberam muito, né, desse mundo das artes, pensando, né, em um olhar crítico ao mundo, na busca pela desconstrução de padrões, pela aceitação da incerteza, aceitação do descontrole, né, que são aí temas muito interessantes para se pensar uma sala de aula com a diversidade humana. Rodrigo, o governo federal, somente neste mandato, ele já nomeou 3 ministros da educação. Como é que isso impacta na qualidade da educação inclusiva e como você avalia o trabalho do governo federal pela ampliação do acesso à educação em pessoas com necessidades? Poxa, Laura, é lamentável o que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente tem um ministério que é inoperante, disfuncional, praticamente desapareceu, né, no seu papel de definir diretrizes, de apoiar as redes e de buscar eficiência no investimento de recursos. E o que a gente tem visto é que a educação ela continuou com todas essas dificuldades, muito graças aos gestores estaduais e municipais, né, que se desdobraram para conseguir manter em operação o serviço, os vários serviços oferecidos pelas escolas, né, mesmo sem esse respaldo do Ministério da Educação. Ter, né,
A gente ter passado por 3 ministros já é um primeiro indicador, mas mais do que isso, acho que existe uma completa ausência de conhecimento sobre o que é a educação, sobre o que é a pedagogia contemporânea, né? É triste falar, mas as pessoas que estão lá com essa responsabilidade são muito ignorantes em relação a esse tema. A gente precisa, né, de profissionais com formação, com competência e que se baseiem, né, na área da ciência, na área do conhecimento, na área, né, das ciências sociais, para pensar em políticas públicas voltadas à educação, né? E a gente tem tido ali um profundo equívoco em relação a uma mistura de abordagens e de ineficiência, completa ineficiência. Infelizmente. Agora, para a gente terminar, qual a escola dos sonhos para os brasileiros e para o Rodrigo Mendes? Você sabe que, para mim, né, a diversidade humana, né, a proposta da inclusão, ela é um marco civilizatório na história da humanidade, né? Não é à toa que os países com os melhores índices de desenvolvimento humano, né, eles enxergam a pluralidade como um ativo, né, e constantemente estão criando medidas, investindo em políticas, né, para que todos exerçam seus direitos e para que as desigualdades sejam enfrentadas, né, e reduzidas. Então, para mim, a hora que a escola mira, né, estabelece como norte um ambiente onde qualquer criança tem o mesmo direito e tem o potencial de aprender e de ensinar, a gente, de fato, né, caminha para a construção de uma sociedade em que todo ser humano vai ser tratado como igual. A gente tem dito que o mundo vai melhorando conforme a escola inclui todo mundo. Rodrigo, muito obrigada pela participação no programa. Eu sou uma admiradora do seu trabalho, do seu propósito. Como nós já falamos no começo, meu pai também tem uma fundação aqui em Mato Grosso e eu vejo você como uma fonte de mudança, de coragem e de transformação social, uma inspiração para todos nós. Laura, agradeço o espaço, parabéns pelo seu trabalho aí e vamos em frente. Espero que a gente se veja qualquer dia em Cuiabá. Por favor, venha quando quiser. Um abraço. E você que ficou aí em casa nos acompanhando, muito obrigada pela companhia. Continue assistindo a programação da Rede Brasil. Eu estarei de volta na próxima segunda-feira. Até mais.